Olá, é, hoje eu vou estar falando aqui do nosso experimento 3 teórico da nossa disciplina de prática de eletromagnetismo. Nosso experimento 3 ele trata de campos magnéticos. Vamos começar falando sobre um tema interessante. Nós vamos explicar o que é um supercondutor. Bom, um supercondutor ele é um material que... Bom, primeiro vamos começar de uma outra forma. Metais em geral, condutores em geral metálicos, quando eles vão sendo resfriados, a resistência elétrica deles vai diminuindo, eles vão se tornando condutores melhores até eles se tornarem condutores perfeitos, em teoria, né, numa temperatura ali absoluta. Mas aqui, quando a gente está falando de um supercondutor, a gente está falando de um material diferente. A gente está falando de um material que ele tem uma temperatura crítica específica. E quando ele atinge essa temperatura, quando ele é resfriado abaixo dela, ele apresenta duas propriedades. A primeira é a resistência elétrica nula, que é o que a gente imaginaria de um condutor normal resfriado. Mas, como dito, aqui a gente não está falando de uma diminuição gradual, a gente está falando de uma diminuição abrupta. Ela acontece quando a gente desce abaixo de uma temperatura específica. Mas também tem uma outra propriedade que distingue ele, que é o efeito Meissner, que é a expulsão dos campos magnéticos quando ele está resfriado abaixo dessa temperatura. Para a gente entender isso, a gente precisa entender uma outra coisa primeiro. A gente precisa entender o que é a permeabilidade magnética. Então, quando o material ele está sujeito ali a um fluxo magnético, ele vai responder a ele. Isso significa que não necessariamente o fluxo que ele está sofrendo vai ser o que de fato vai passar por dentro dele. Ele não vai passar direto, vamos dizer assim, como seria no vácuo. Então, aqui nós temos, como nós sabemos, o vácuo aqui é a nossa referência. Então, o que a gente mede aqui é a permeabilidade relativa ao vácuo. E quando a gente tem um material com a permeabilidade 1, né, unitária, quer dizer que ele vai se comportar como vácuo. O campo magnético vai passar como se nada tivesse acontecido, sem perturbação. Mas nós temos algumas diferenças. Dependendo do material, a gente pode ter que fazer com que esse campo ele seja aumentado, né, como a gente pode ver aqui nesse exemplo rosa, ou com que ele seja disperso, como se estivesse repelindo, e no caso do rosa, como se estivesse atraindo essas linhas de fluxo. E o que acontece no nosso efeito Meissner, né? Como dito, o efeito Meissner ele é uma propriedade dos supercondutores que faz com que os campos magnéticos sejam expulsados. Então, a gente pode ver aqui essa esfera que representa isso. Acima da temperatura crítica, nós temos aqui o campo passando tranquilamente, né? Óbvio que tem a própria permeabilidade do material, então ele não vai passar tão perfeitamente assim. Mas quando a gente desce abaixo de... deixa eu ver se eu consigo... Não consigo aqui, mas quando a gente desce abaixo de uma certa temperatura, esse campo magnético ele é completamente expulsado, então ele não consegue passar ali por dentro desse material, ele não consegue atravessar esse material. E essa é a grande diferença dos condutores perfeitos para um supercondutor. O supercondutor não apenas tem uma resistência elétrica nula, mas ele também expulsa os campos magnéticos. E a gente pode ver um exemplo disso. Aqui nós temos um vídeo em que em cima nós temos aqui um ímã permanente e embaixo nós temos aqui um supercondutor. E nós podemos ver que esse ímã está levitando, né, nesse supercondutor. E aqui a gente não está falando simplesmente de uma repulsão, porque aqui a gente não está tratando de dois ímãs, né? A gente está falando de um material que não está magnetizado. Mas até mesmo para mostrar, a gente vê que a pessoa ali está girando para mostrar que não é uma questão dos polos, não está tendo uma repulsão. Não importa a direção, esse ímã simplesmente flutua acima desse supercondutor. E agora nós vamos passar para a nossa simulação aqui. A nossa primeira simulação é um Array Hallback. O que é isso?
são disposições especiais, específicas de ímãs que fazem com que o campo magnético seja aumentado em uma posição e praticamente anulado ou diminuído em outra. Então, nós temos esse exemplo aqui em que em cima nós aumentamos, né, o campo e aqui nós conseguimos anulá-lo. Aqui nós não temos nenhum campo na parte interna, aqui nós conseguimos direcionar todo esse campo para uma direção, e aqui nós temos esse outro padrão aqui, meio que rotatório. E todas essas disposições, né, são muito úteis, essas configurações. Quando a gente precisa, a gente tem ali um local, né, algum experimento, algo que tem um campo magnético, mas que a gente precisa de um local ali isento desse campo, porque aquilo de alguma forma está atrapalhando a gente ou algo do tipo. Então agora nós vamos passar para a nossa simulação no nosso Maxwell. Bom, então aqui já com o ANSYS aberto, nós vamos criar o nosso projeto para fazer a nossa primeira configuração de array, que vai ser aquela em que nós temos a polarização, a magnetização acontecendo radialmente. Então, em cada ímã nós temos uma rotação ali de aproximadamente 30 graus. Isso, 30 graus. Porque nós temos 12 ímãs e nós vamos ter que esse vetor, vamos dizer assim, de polarização, ele vai fazer uma volta completa. Então, conforme os ímãs vão rotacionando, o vetor vai rotacionando junto, sempre radialmente. Então, nós vamos começar aqui, como nós precisamos de uma geometria específica, nós vamos começar pelo Maxwell 2D. E depois vamos transformar isso em uma geometria em 3D. Vamos aproveitar e já salvar aqui esse arquivo, né? Já ficar salvo, evitar de perder e coisas do tipo. Então, já salvando aqui. Então, agora o arquivo já está salvo aqui, com o nome certinho. E eu vou até mudar aqui, porque o que acontece? Eu já vou trazendo uma explicação aqui logo de início. Observando os vídeos de semestres anteriores, de colegas, né, como referência, eu vi que, para definir essa magnetização, o que a maioria fazia era alterar os eixos coordenados. Mas eu me recordei da outra simulação que eu havia feito, se eu não me engano, do gerador, em que eu vi que tinha como alterar ali a direção de polarização daquele material que a gente escolhe. E eu fiquei, poxa, para que eu vou criar vários eixos? Então, se eu posso só determinar para que lado eu quero que esse material tenha a sua magnetização ali, os seus polos, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Para facilitar aqui, eu vou ver se eu consigo abrir aqui para mostrar. Acho que só quando eu for colocar. Eu criei os materiais com todos esses vetores de polarização. Então, eu multipliquei, criei cópias desse nosso material que nós vamos utilizar com todas as polarizações diferentes, variando a cada 30 graus. E vocês vão ver que a gente, nos outros tipos, a gente não vai precisar de outros vetores. Por quê? Por exemplo, quando a gente pega o nosso segundo tipo, a diferença entre ele e o primeiro é que enquanto o primeiro o vetor acompanha radialmente, o segundo não, ele dá como se fosse duas voltas. Quando a gente chega na metade ele da rotação ao redor do ímã, esse vetor ele já dá uma volta completa. Então, em vez de a gente andar de 30 em 30 graus, a gente vai andar a cada 60 graus. Então, basicamente, a gente vai utilizar só metade daqueles vetores que a gente tinha. E no próximo, a gente vai dar, na verdade, 4 voltas, né? Então, até confirmando aqui, isso, 4 voltas. Então, a gente, já com essas definições, a gente já consegue fazer todos eles. Então, por causa dessa definição que eu criei, deixa eu até me localizar, colocar aqui, já alterar certinho, a gente vai, como a gente quer o ímã, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar aqui, eu vou trocar aqui para cilíndrico ao redor do eixo Z, mas eu vou mostrar por quê. Bom, então nós já trocamos aqui o nosso tipo de solução para cilíndrico ao redor do eixo Z, mas por que isso? Nós poderíamos já ter criado a nossa geometria em 3D e simplesmente ter feito 2 cilindros que nós poderíamos subtrair um do outro. Mas a gente precisaria então dividir isso em 12 ímãs. E isso daria um trabalho
considerável. Então, qual outra forma que nós temos? Nós podemos ali fazer a nossa seção, como se a gente estivesse cortando ali, com um retângulo, e a gente fazer o nosso sweep ao redor do nosso eixo Z. Então, por isso que a gente trocou o tipo de solução para cilíndrica, porque quando a gente tem uma opção no Ansys que a gente consegue transformar essa geometria em uma geometria no 3D, em que a gente faz ali essa simetria ao redor de um eixo, em que ele faz essa rotação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar aqui, não tem tamanho específico, então aqui a gente só vai escolher um tamanho, não sei, mais ou menos aqui assim. Vou fazer um pouquinho maior. Acho que aqui tá bom. Vamos ver. Então a gente escolhe aqui um tamanho. E o que a gente vai fazer? A gente vem, acho que aqui não tem mais nada pra gente fazer, e cria aqui um design em 3D. Aqui, o que acontece? A gente vai ter ímãs a cada 30 graus. Só que a gente quer que esses ímãs, então, por exemplo, o primeiro ímã, igual tá no nosso desenho aqui, fique alinhado com o nosso eixo. Então, ele está centralizado. A gente tem um ímã, depois outro ímã. Se a gente colocar 30 graus, o que vai acontecer é que a gente criou aqui nessa seção, o próximo ímã vai começar. Então, ao invés de a gente ter um ímã aqui centralizado aqui em cima, a gente vai ter um ímã para a direita e um para a esquerda. Isso vai dificultar para a gente conseguir os resultados que a gente queria, vai ficar uma orientação um pouco diferente. Então, o que a gente faz? A gente define aqui só 15 graus e depois a gente vai ajustar aqui certinho. Aqui eu vou mostrar melhor, vocês vão entender. Vou botar aqui para ver de cima. E aí, o que acontece? Vocês podem ver que quando ele cria, a gente tinha feito aqui, no nosso plano XZ, então ele fez tudo no sentido anti-horário. Se a gente tivesse colocado 30 graus, então a gente ia ter um ímã aqui, e quando a gente multiplicasse, a gente ia ter um para cá e um para cá. Então, nosso ímã, a gente não ia ter nenhuma setinha apontando aqui na posição certinha dos eixos. Ela ia ficar um pouquinho para a lateral e a gente não ia ter o resultado que a gente teve ali na nossa imagem. Para ficar tudo bem alinhado, o que nós fazemos? A gente seleciona aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, a gente faz aqui. Deixa eu só confirmar aqui, se eu não me engano é 15 graus. Deixa eu ver aqui. Ao redor do eixo Z, deixa eu ver se... Isso. Opa, na verdade aqui a gente está na direção contrária. Deixa eu fazer ao redor. De novo aqui. Perdão. Aí, agora sim. E aqui a gente vai unir os dois. A gente seleciona aqui. E a gente une os dois. Então, agora sim nós temos. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar e agora a gente vai criar os nossos 12 ímãs. Então, a gente vem aqui. Fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer a cada 30 e a gente vai colocar um número aqui, 12. E aqui agora nós temos os nossos ímãs. O que acontece? Eu vou até já renomear aqui para ficar mais fácil para a gente não se perder. Eu vou colocar aqui uma numeração só para... Vamos lá. Vamos renomear aqui. Esse aqui vai ser um ímã 1. Vou botar aqui 01 para ficar mais... até melhor. Deixa eu só ver aqui. Isso. Esse aqui vai ser o nosso ímã 2. Esse aqui é o nosso ímã 3. Isso porque eu quero que eles fiquem no sentido horário para facilitar na hora de colocar. E vocês vão entender por quê pela definição que eu fiz.
A gente já tá em qual mesmo? 5 agora, né? Eu acho que sim. Isso. Ímã 5. Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Opa, não, aqui tá errado. Aqui é o nosso ímã 12. Aqui era aqui. Deixa eu só conferir aqui. Aqui é o nosso ímã 12. Aqui é o nosso ímã 5. É porque como ele está indo na direção anti-horária, é ao contrário. Então, esse aqui é o ímã 6. Ímã 7. Ímã 8. Opa. Inclusive, dava até pra gente ter trocado, igual eu fiz ali, que eu troquei pro negativo na hora de fazer o sweep. Mas eu acabei me esquecendo de novo. Ímã 10. E o nosso ímã 11. Eu vou até trocar a cor deles aqui pra ficar melhorzinha. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Aqui. Vamos ver aqui. Colocar uma cor aqui. Não sei, talvez um cinza? Colocar um pouquinho mais escuro. Ver se eu consigo colocar esse aqui? Acho que sim. Vamos ver. Aí, ficou bom. Como é que nós vamos fazer agora? Como é que eu criei? Deixa eu primeiro mostrar um aqui que fica mais fácil. Eu criei uma biblioteca, então só explicando já aqui, ó. Essa é a minha biblioteca pessoal. Como é que eu fiz? A gente tem aqui nas nossas bibliotecas, eu não vou abrir porque senão o Ansys vai carregar todas e vai acabar travando, vai demorar. Mas a gente tem esse material aqui, se eu não me engano, deixa eu só, para eu não falar o nome errado aqui, gente. Neodímio. A gente tem o nosso material aqui que foi solicitado Neodímio. E em todos esses materiais que são ímãs, né, que são magnetizados, quando a gente abre, eu vou abrir um aqui como exemplo, a gente vê que a gente tem aqui as componentes de qual direção. E é aqui que eu troquei, ó. O que eu fiz? Eu calculei as componentes de todos esses vetores. Então, aí é simples, a gente calcula seno, cosseno. E eu calculei para que o primeiro fosse aquele ímã lá de cima e fluindo no sentido horário. Então, por isso que eu coloquei já no sentido horário, mas foi só porque foi assim que eu calculei. E aqui eles já estão todos numerados, a gente só precisa atribuir certinho. Então, para o nosso primeiro exemplo, o primeiro ímã vai ficar com essa opção, o segundo ímã vai ficar com a nossa segunda opção, o nosso terceiro ímã com a terceira opção e assim por diante. Um dos motivos pela qual eu fiz isso, apesar de eu estar tendo que atribuir eles manualmente, é porque quando a gente for fazer os outros, a gente não vai precisar fazer tudo de novo. Se eu tivesse mudado os eixos coordenados, eu teria que definir os eixos coordenados de novo. Então, por exemplo, no outro exemplo, vou até pegar aqui para dar um exemplo claro, esse ímã e esse ímã teriam a mesma magnetização no eixo Y. Só que eu teria que definir o eixo coordenado aqui de novo, sendo que eu já tenho tudo definido desse modo. Então, aqui, o 6, inclusive, isso facilita, porque como eu salvei aqui, isso significa que eu não preciso definir um eixo coordenado se eu quiser fazer outro projeto. Eu já tenho salvo os materiais com todas as direções de magnetização a cada 30 graus. Então, são formas de conseguir fazer isso em larga escala, né? Conseguir reutilizar. Então, aqui, terminando de atribuir, vamos lá, 9. Dez.
11 e 12. Deixa eu só ver aqui, conferir, porque eu acho que eu cliquei alguma coisa errada em algum deles aqui. Acho que não, só impressão minha. Beleza. Então, nós já atribuímos. Isso significa... Opa, sabia que eu tinha clicado alguma coisa errada. Isso significa que... Eita. Aí. Isso significa que todas as direções já estão certas. Se a gente colocasse aqui para visualizar, né, dentro dos ímãs, a gente ia ver que cada um está radial aqui. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa região aqui, que é onde a gente vai fazer a nossa solução. Vou colocar um valor aqui de 30, só porque eu acho que fica bom esse tamanho. Nossa caixinha aqui, significa que a gente vai conseguir visualizar dentro dessa nossa caixinha. E com isso, como a gente está fazendo aqui no 3D, a gente não precisa colocar nenhuma condição de contorno, porque ele já tem automaticamente. Então, agora a gente só precisa fazer aqui o nosso setup. Vou colocar aqui, não sei, 15, por exemplo. Não, vou deixar 10 mesmo. E a gente valida. E a gente clica aqui para analisar. Bom, o Maxwell já fez aqui a análise. E aqui agora a gente pode selecionar. Eu criei de propósito, na hora de fazer o retângulo, ele centrado... Opa! Barulhos, né, como podem ver. Centrado no plano XY, para a gente conseguir utilizar ele como nosso corte. E pegar bem no centro ali. Então, a gente clica aqui e a gente consegue aqui ver os nossos campos. Então, eu vou começar colocando aqui a magnitude do nosso campo magnético. Vou colocar aqui um dó. E com isso, vou colocar aqui para a gente olhar de cima. Quando a gente coloca, vocês vão ver aqui, eu vou fazer um outro só para mostrar, calma aí. Quero mostrar uma diferença aqui. Vamos ver, deixa eu ver se eu me recordo aqui. São tantas configurações que às vezes eu até travo. Não, não é essa. Deixa eu ver se eu... Isso. Quando a gente coloca aqui para colocar só na região, a gente não vai ver dentro dos ímãs. Mas, se a gente coloca sem clicar ou coloca em todos os objetos, a gente vê dentro dos ímãs. Então, aqui a gente consegue ver que a gente tem aqui muito pouco de campo magnético aqui, mas o centro em si, ele tá aqui zerado, como vocês podem ver. E a gente também pode ver os vetores. Depois eu vou mostrar todos os resultados juntos para a gente analisar. Opa, esqueci de selecionar aqui. Então, a mesma coisa, se eu não selecionar, ele vai colocar em todos. Deixa eu... Setinhas bem estranhas, né? Peraí. A gente vê que até tem um pouquinho aqui na borda. Deixa eu aumentar um pouquinho essas aqui, mas eu tava pensando em... Primeiro aqui mostrando aquilo que eu falei sobre a magnetização. A gente vê que a magnetização tá certinha mesmo. E... deixa eu só mostrar aqui o outro que eu queria mostrar. Sim, essas setinhas para ver melhor.
Deixa eu tirar outro aqui. Mas vendo só na região, a gente vê que é praticamente nulo. A gente vê aqui que tem muito pouco, que é aquela borda que a gente viu, mas que é nulo, que a gente conseguiu o que a gente queria. E aí, qual que é o segredo, que é aquilo que eu comentei? Quando a gente for fazer, agora a gente vai começar a fazer a nossa segunda configuração. E qual que é o segredo? Como a gente já definiu, vou voltar aqui. Deixa eu esconder aqui. Como a gente já definiu aqui, a gente não vai precisar mudar isso tudo. O que vai acontecer? Que é aquilo que eu comentei. Se a gente olhar aqui na nossa figura. Que em vez de a gente ter aqui para fora, esse ímã, ele já vai ter a magnetização desse. Esse ímã bem daqui, ele já vai ter a magnetização que só aparecia nesse. Então a gente vai pulando um desses. Então a gente vai ter o ímã 1, vai ser a nossa setinha, né? A nossa direção 1. Só que o nosso ímã 2, ele já vai para a nossa direção 3. Nosso ímã 3 vai para a nossa direção 5 e assim por diante. Nosso ímã 4 vai para a nossa direção 7. Nosso ímã 5 vai para a nossa direção 9. O ímã 6 vai para a nossa direção 11. O ímã 7 vai para a nossa direção 1 de novo, porque a gente volta para o início. 8 vai para a direção 3. Opa. Agora aqui, o ímã 9 vai para 5. O 10 vai para 7. O 11 vai para 9 e o 12 vai para 11. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil de mostrar. Então a gente vê aqui, ó. Então a gente tem esse, aí depois o próximo já vai para 3, que a 3 é aquilo que eu falei, é como se fosse nessa direção aqui, né? Então ele vai estar assim. O 3, ele já vai ser como se fosse essa direção, então ele vai estar assim. Então a gente tem as nossas setinhas. Então 1, 2, 3, ele vai indo e depois volta de novo. E agora é simples, a gente só precisa colocar para rodar de novo. A gente valida e clica para analisar. E a gente vai fazer a mesma coisa com o nossa terceira configuração. Vou colocar aqui para analisar e eu já volto para mostrar. Vou botar para validar e para analisar aqui. Então aqui o Max já terminou de analisar e a gente consegue ver aqui, podemos ver, ó, que tá tudo certinho, ó. A gente vê que aqui tá apontando, vou tentar dar um zoom aqui, aqui tá apontando para cima, essa aqui tá apontando para cá, então a gente vê que tá certinho, esses do lado estão apontando para baixo e aqui para cima de novo. Então a gente vê meio que essa tendência de ter assim, como se fosse um polo, né, sul e norte. E a gente vê que no centro é como se a gente estivesse realmente dentro de um polo sul e norte de um ímã. Então a gente tem aqui a saída, né, e a entrada. Porém a gente tem aqui alguns redemoinhos, vamos dizer assim, porque a gente sabe que não é bem um ímã dessa forma, né? Mas dentro é como se a gente estivesse e ele está todo apontado para cima, né? A gente pode ver aqui sem esses outros vetores para mostrar que realmente está apontado. Como sempre, vou mostrar aqui na magnitude, nas bordas aqui a gente tem um certo efeito, um pouco diferente, né? Talvez até simulando alguns passos a mais, a gente não tivesse tanto esse efeito, mas a gente vê que em geral é muito pequeno aqui, só entre um ímã e outro, e a gente realmente se alinha com o que a gente esperava. A gente pode ver aqui, ó. E agora, mostrando nossa última configuração circular, eu vou alinhar aqui de novo, é aquilo que eu comentei. A gente só precisa agora reajustar aqui como eu tinha comentado. Então, o que acontece?
Aqui a gente vai pegar o nosso ímã 1, continua aqui. O nosso ímã 2, agora ele vai aqui para o 5. O nosso ímã 3, ele vai para o 9. Quando eu falo 9, eu falo aqui a configuração, né? O nosso ímã 4 vai voltar aqui pro 1. Então aqui, 1, 2, 3, 4. O nosso ímã 5 pro 3. Opa! Nosso ímã 6. Opa, na verdade coloquei errado, não é o ímã 5 pro 3. É o ímã 5 pro 5. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. E a gente tem o ímã 6, vem aqui pro 9. O ímã 7 pro 1 aqui, o ímã 8 vai pro 5. O ímã 9 vai pro 9. O ímã 10 pro 1. O ímã 11 pro 5. E o ímã 12 para nossa configuração 9. Então a gente tem aqui certinho, ó, como a gente pode ver. A gente vê que o ímã 1, 4, 7 e 10 tem toda a mesma configuração. Essa configuração, ela aponta aqui para cima. A gente poderia até mesmo, em vez de nomear aqui como 1, 2, 3, 4, 5, os nossos materiais, a gente poderia nomear com o ângulo em relação ao eixo Y. Então a gente teria, em vez de neodímio 1, 2, 3, 4, 5 até o 12, a gente teria 30, 60, 90, 120, 150, talvez com o ângulo fique um pouco mais fácil de entender, mas a ideia é mais ou menos essa. Então aqui é como se nós tivermos aqui, apontando aqui para o 0, né? Então aqui, 0, 30, 60, 90, esse daqui vai apontar para o, deixa eu só, 0, 30, 60, 90, 120, aqui vai apontar para 120 e aqui vai apontar para o 240, que é o que a gente esperava. Por quê? Porque a gente está, aqui no nosso caso, nós estamos dando, quantas voltas? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, nós temos 12 ímãs e nós estamos dando 4 voltas. Então, a gente está dividindo ali o nosso ciclo em 3, né? Então, a gente vai andar de 120 em 120. E a gente vai fazer a mesma coisa agora. Nós vamos colocar aqui para fazer a nossa validação e a nossa análise. Então, aqui, o nosso já fez aqui da nossa última configuração circular. E nós conseguimos ver aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui essa visualização. A gente consegue ver aqui, ó, que a gente tem todo um padrão em que a gente tem saindo desse e desse e entrando nos outros. Então, sai daqui, vem para cá, daqui para cá, daqui para cá e para cá. Que era o que a gente esperava, né? Então, exatamente da forma como a gente esperava que fosse. É importante comentar aqui que eu estou fazendo as simulações em 3D, que foi o que foi solicitado pelo professor, a geometria, mas eu tinha feito anteriormente em 2D, que eu estou tendo alguns problemas com o computador. Então, em seguida eu vou mostrar para vocês as imagens dos resultados que ficaram melhores, porque em 2D a gente precisa de menos passagens, né, ali na solução, porque a gente só vai fazer num plano ali a solução. Aqui eu precisaria ter colocado bem mais de 10 para ficar bom. Aqui a gente tem aqui mais ou menos como é que a nossa magnitude. A gente pode ver que ela está confinada aqui nesse espaço aqui, como se fosse um anel. Então, com isso a gente termina as nossas 3 configurações circulares e agora a gente vai passar para a nossa única configuração, que é linear. Então, agora a gente vai fazer a nossa última simulação dos arrays de Halbach.
esse aqui essa é a nossa configuração linear. Então, a gente vai ter que começar um outro projeto. Então, aqui a gente já tem um projeto. A gente vai vir aqui no Maxwell já 3D, porque esse a gente consegue, porque é retangular, dá pra gente fazer. Deixa eu só conferir aqui a quantidade certinho pra gente fazer aqui. Só abrindo aqui. Tá. Beleza. Vou fazer aqui um dado tamanho aqui, só pra... deixa eu ver aqui. Beleza. Vou fazer um dado tamanho aqui, só pra... Deixa eu botar de frente, que eu tava pensando numa coisa aqui. Opa. Vou fazer um tamanho aqui. 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 Opa. Deixa eu fazer de novo aqui. Qualquer tamanho que a gente vai ajustar. Então, aqui a posição. Eu vou colocar aqui. Vamos colocar -3 em tudo. E aqui a gente coloca 0,6 em tudo. Eu acho que vai funcionar, vamos ver. Isso, ela ficou centralizada, bonitinha. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar. E a gente vai fazer a nossa operação aqui de multiplicar, duplicar ao redor de uma linha. Então, a gente vai selecionar um ponto aqui. E a gente vai... Deixa eu só mudar aqui o eixo pra gente enxergar bem. A gente vai posicionar... não vai dar certo, eu tenho que ficar de lado aqui. A gente vai posicionar aqui para elas ficarem juntinhas. E aqui a gente vai colocar um total de 3, ok? E a gente vai fazer a mesma coisa, só que pro outro lado agora. Para um total de mais 3. Mais 3 não, no caso mais 2. 3 aqui e de novo ele conta com 3. Então, 2 mais 2. Então a gente já tem aqui as nossas 5 caixinhas. E como é que nós vamos fazer aqui? Como eu disse, no outro a gente já tem os nossos vetores, né? Então a gente não precisa criar tudo de novo. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu posso até mostrar aqui como que eu faço. Acho que eu vou mostrar aqui que eu acho que fica mais fácil. Então, como é que a gente faz? A gente seleciona a nossa caixa. Então, a minha caixa 1 aqui, essa aqui, vou até renomear, que essa aqui tem que ser a caixa 1. Essa aqui é a caixa 2. Essa aqui é a caixa 3. A caixa 4 e a caixa 5. Eu vou aproveitar e trocar aqui. Não tô conseguindo trocar, o que foi? O que eu fiz? Vou fazer de novo aqui, que deu algum erro. Vou aproveitar e trocar logo a cor aqui.
Vamos ver se... Aí, funcionou. Essa aqui é a caixa 5. Opa, 5 não. 3, falei errado. Essa aqui é a caixa 4. É às vezes ali que eu clico errado. E às vezes acabo fazendo alguma besteira ali. Às vezes quando a gente clica aqui, aí ele seleciona esses dois aqui. E aí às vezes dá alguns erros. Então a gente tem aqui a nossa caixa 2. E agora sim a gente pode selecioná-las e trocar a cor de todas elas juntas. Nem precisava ter trocado daquelas. Por que você não quer ir, colega? Não tá querendo ir? Vou ter que trocar manual aqui mesmo. Agora sim. E como é que nós vamos fazer? Vou selecionar aqui a nossa caixa 1. Vou vir aqui na nossa biblioteca. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui as bibliotecas. Vou duplicar aqui esse material só para mostrar para vocês. Então eu vou chamar ele aqui de direita, porque vai ser o nosso primeiro vetor, que é o da primeira caixinha, que vai apontar para a direita. E o que é a nossa direita aqui nesse nosso caso? É o nosso eixo X. Então, basicamente, a gente muda aqui a nossa magnitude para 1, para ele ficar para o X, e 0 no eixo Y. Ok. Aqui a gente clona o material. Agora a gente vai fazer para cima. E aquilo que eu tinha dito, a gente podia nomear com nomes que ficassem mais fáceis para entender. Então, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Clona de novo, a gente cria aqui a esquerda, que aqui vai ser 0 e menos 1. E aqui a gente clona para baixo, que aqui simplesmente vai ser menos 1 no Y. Então, nessa nossa primeira caixinha, ela vai ficar para direita. A nossa segunda caixinha, como tá aqui na aquela imagem que a gente viu, ela precisa estar para cima. A terceira caixinha, ela precisa estar para esquerda. A quarta para baixo. E a quinta para direita. Com isso, a gente já definiu certinho as direções de magnetização. E como eu tinha mencionado, vou até fazer nesse para demonstrar, para ficar mais fácil da gente conseguir fazer aqui, simular, eu vou transformar isso num design 2D aqui no nosso plano XY, tá bom? Então, a gente vai transformar isso aqui num plano. A gente poderia até ter feito os retângulos, mas eu acabei fazendo em 3D para mostrar mesmo. E com isso aqui, como a gente está fazendo agora aqui em 2D, como é que a gente faz? A gente seleciona a nossa região aqui. Vou colocar aqui, acho que 30, tá bom? Vamos ver. Vou colocar um pouco mais, porque a gente quer visualizar. Na verdade, eu vou trocar para a gente conseguir... Vou botar 20 aqui na direção X só. Que a gente não precisa ver tanto nela, não é ela que a gente quer. E vou botar 40 aqui na direção Y pra gente ver como é que fica. Eu acho que assim, dá até pra aumentar um pouco mais. Vou botar 100 aqui. Isso, eu acho que assim fica bom pra gente visualizar. E a gente precisa colocar aqui, a gente coloca o modo de seleção Edge,
A gente segura com Ctrl para selecionar todas as retas, né? E a gente vai colocar aqui a nossa condição de contorno Balloon, que é necessária quando a gente está utilizando o Maxwell em 2D. Então a gente seleciona todas as bordas, isso é importante, a gente troca aqui. Até é importante aqui a gente trocar. Vamos trocar aqui o material pro ar. Só para ficar mais fidedigno, deixa eu ver. Acho que aqui, deixa eu ver se é essa. Aqui, isso. A gente seleciona aqui o ar. E aí, aqui agora, a gente já pode simular. Então, vamos aqui em Setup. Vou colocar aqui, vou deixar 10, qualquer coisa a gente altera. Validando. E agora a gente vai... é importante, a gente precisa nomear aqui o nosso projeto, salvar. Vamos nomear aqui. E agora ele vai analisar aqui. Então, como eu disse, quando a gente está analisando aqui em 2D, a gente não precisa da terceira dimensão, né? Nesse caso, como é simétrico, a gente realmente não precisa, e a gente consegue poupar um pouco de esforço computacional aí. Eu acho que ele até já terminou, foi super rápido, quer ver? A gente vai selecionar aqui o nosso plano XY. Vamos ver aqui no B, nossa magnitude. Vamos ver se ele foi. Aí, conseguimos. Como nós podemos ver aqui, eu vou até, acho que eu vou fazer um setup aqui com mais. Vamos colocar aí 15, acho que tá bom. Acho que ele já foi de novo. Vamos ver. Não, ainda tá indo. Acho que agora já foi. Vamos trocar aqui o setup para o nosso segundo setup. Aí. Acho que ficou um pouco melhor. E a gente pode ver aqui. Deixa eu... a gente pode ver que... Deixa eu colocar, peraí. Deixa eu alterar aqui. Vamos colocar aqui região e as caixinhas. Aí. Pra gente ver só esse aqui, eu acho que é um pouco mais fácil. A gente pode ver que em cima a gente tem aumenta bastante, né? E ele vai a uma distância bem maior, né? O nosso campo. E aqui embaixo a gente é quase cancelado, lógico. Se a gente chegar mais próximo, a gente tem aqui um pouco, mas é praticamente cancelado e é uma distância pequena. A gente pode ver aqui que ele é o quê? Não sei, mais ou menos... Deixa eu ver. Aqui é 0,3. Eu acho que aqui é 1/3 desse tamanho aqui. Então, se a gente tem um ímã assim, é como se a gente tivesse essa distância, né? Eu não sei se talvez a gente colocando com um setup maior. Vamos tentar aqui com um número um pouco maior. Que eu quero ver se isso vai alterar. E é interessante mencionar, enquanto está carregando, que se você olhar em todas as simulações, a gente sempre tem um aumento aqui do nosso campo, sempre quando
nessa região, nessa interface entre dois ímãs, entre duas polarizações, sempre quando tem como fala? Essa transição, a gente sempre tem um campo aqui grande, né? Como se ele estivesse concentrado. Isso acontece em todas as simulações que a gente fez. Deixa eu trocar aqui. A gente vê que eu acho que deu até uma diminuída. Deixa eu comparar com o primeiro aqui. Eu diria que deu uma diminuída. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Esse aqui vai ser 1. E esse aqui vai ser o 3. Eu quero só comparar, ver se tem alguma diferença aqui. Apesar que eu acho que quando a gente fez a nossa simulação, ele apagou o primeiro, mas aí no vídeo vocês vão conseguir ver se tem alguma diferença. Depois eu também dou uma olhada. Deixa eu ver se eu depois consigo tirar esse fundo aqui. Vamos ver aqui. Aí. E a gente vai visualizar agora aqui. Selecionar os vetores. Vamos ver. Vamos aqui deletar um desses aqui. E tirar aqui a visibilidade para a gente enxergar melhor. Vamos fazer algumas alterações aqui. Aqui eu não consigo trocar porque eu acho que é uniforme, mas... Poxa, aqui eu não consigo trocar, mas a gente consegue ver aqui. Eu não sei porque eu não consigo trocar, deixa eu ver se eu... talvez selecionando a nossa região aqui. Opa, vamos colocar a nossa bateria aqui. Deixa eu tentar com a nossa região aqui. Não deu certo. Aí, eu acho que agora sim, consigo. Deu certo. Para diminuir um pouco esse espaçamento, porque eu quero mostrar para vocês aqui. Então aqui a gente consegue ver, ó, que aqui é praticamente anulado. Poxa, eu queria... Peraí. Deixa eu só fazer uma comparação aqui pra gente ver. Beleza. Opa. Peraí, gente. Aí. Então... Aqui a gente não consegue ver tão bem,
Mas se você der uma olhada, porque a gente não tá vendo de forma contínua aqui, né? Mas se você der uma olhada, você vai ver que aqui embaixo a gente não tem absolutamente nada. Eu vou até tirar aqui, peraí, essa opção para vocês verem uma coisa. Quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se aqui deu certo o que eu tô pensando aqui. Aqui. A gente pode ver que na parte externa a gente realmente só tem aqui fora, em cima. Eu tirei pra gente não olhar dentro dos ímãs e a gente vê que se a gente filtrar aqui com o mínimo de 0, né? A gente quer ver todos que são de 0 para cima, a gente vê que só em cima tem. Então é um pouco difícil de enxergar, né? Mas a gente vê que de fato só temos campo em cima. É um pouco melhor de enxergar com a magnitude. Mas deixa eu voltar aqui. Vamos colocar de volta aqui. Opa! Deixa eu gerar de novo aqui. Mas agora eu vou extrair aqui os nossos resultados e eu já volto aqui para a gente analisar um pouco. Então agora que nós já temos os nossos resultados e como eu mencionei, eu já tinha feito a simulação em 2D antes e acabei não utilizando, eu tinha até gravado o vídeo porque eu tinha um problema com o computador. Mas eu tinha as imagens e acabei optando por utilizá-las aqui porque elas acabaram ficando melhores do que a simulação em 3D, que ia precisar de muito mais tempo, muito mais simulação computacional ali. Então aqui nós podemos ver na primeira configuração ali dos nossos ímãs, que de fato nós não temos nada aqui no centro da nossa disposição, mas é interessante que nós também não temos praticamente nada também aqui na nossa parte externa. E eu achei isso muito interessante, que essa disposição anulou tanto fora quanto dentro também. Dentro e fora. Em seguida, nós temos aqui o nosso tipo 2, em que nós vemos que fora nós continuamos sem nada, porém agora dentro nós temos, sim, bastante campo, né? E nós vemos que, de fato, ele está todo direcionado para cima. Então, ele está todo apontando para cima. Aqui, na nossa terceira configuração, a gente consegue ver aqui bem o padrão que a gente esperava, né? Então, a gente vê que saindo desse ímã, vem em direção a esse, vem em direção a esse aqui sai e vem para cá, e vem para cá, e esse aqui sai e vem para cá e para cá. Nós vemos essa disposição assim que parece meio que uma estrela, talvez, não sei bem como chamar. E vemos que novamente nós continuamos sem nada na parte externa, né? Então, o alcance é muito pequeno. E a gente consegue ver, por exemplo, fora ele decai muito rápido, mas dentro ele consegue preencher quase todo esse núcleo, né? E no anterior consegue preencher todo o núcleo. E falando aqui, só para demonstrar, para a gente ver melhor esse padrão ali que a gente estava esperando, né? E aqui a nossa disposição, a nossa configuração linear, a gente consegue ver que em cima a gente tem um aumento, né? Do nosso campo magnético ali, ele
como eu posso dizer? Agora eu perdi a palavra, só um momento. Gente, a palavra fugiu. Uma concentração. Eles têm uma concentração muito grande ali nessa parte superior, né? Então, não posso. Então, nessa parte superior, eles têm uma concentração, é como se a gente conseguisse pegar esse campo e conseguisse concentrar ali, e na parte inferior a gente consegue praticamente anular isso, né? E a gente vê nas laterais ali, que inclusive elas de fato têm um alcance maior do que na parte de baixo, e em cima muito maior do que tanto as laterais quanto a parte de baixo, né? Então, assim, a gente vê que os resultados, a gente conseguiu de fato os resultados que nós estávamos esperando. Bom, então agora nós vamos começar as nossas simulações que nós vamos fazer com os eletroímãs. Então, a gente vai precisar da geometria em 2D e em 3D, mas como nós já vimos, nós podemos intercambiar entre uma e a outra. Como eu quero fechar o meu eletroímã completamente, eu vou começar em 3D, tá? Então, eu vou começar aqui com o Maxon em 3D. E vamos lá. Vamos salvar logo aqui. Então, beleza, então vamos lá. Nós vamos começar fazendo aqui, utilizando as nossas caixinhas ali. Nós vamos alterar aqui os tamanhos, então tá tudo certo. Então vamos lá. Opa, não é aqui. Aqui. Então a posição vai ser 0, 0. E o nosso tamanho da nossa caixa, como a minha opção é o grupo C, então é 360 em todos os lados, que a gente tem aqui um cubo, perfeito. Então aqui 360 vai aumentar muito. Ai, beleza, já ele volta pro normal quando a gente... Acho que eu vou aqui no Fit All, que é mais fácil. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra caixa. Eu vou até... Isso. E aí, como é que ela vai ser? A posição inicial dela vai ser 40, 40, 40. E os tamanhos dela vão ser... Esses eu não calculei. Peraí. Deixa eu calcular aqui. Isso certinho, 280. Então, nós vamos ter 280, 280 e 280. E, por fim, a nossa terceira caixa, que vai começar no ponto 120, 120, 120, e vai ter lados também 120. Com isso, nós temos as nossas 3 caixas. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa primeira caixa e a nossa segunda caixa e nós vamos fazer aqui uma subtração. Então, a gente vai
pegar a nossa caixa 1 menos a caixa 2. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, nós temos aqui, deixa eu colocar uma transparência aqui para ficar melhor de ver. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes da gente continuar. A nossa parte externa. Isso é o nosso material que nós vamos trocar. Vou colocar um igual o nosso desenho ali. Um azulzinho aqui. E uma certa transparência, eu acho que uns 30%, talvez. Mais um pouco de transparência para ficar melhor. E deixa eu trocar aqui. Aqui é o nosso core. Acho que agora tá bom. Quer dizer, mais um pouquinho. Opa, cliquei no lado errado. Então aqui, vamos diminuir mais. Vou botar 70 aqui. Aí, agora nós conseguimos ver. E a nossa caixa de dentro, aqui é a nossa bobina. Vamos trocar aqui para um laranjazinho, para ficar bom. Aí, ficou bom. Tá certo. Então aqui nós já temos a nossa geometria. É simples assim. O que nós vamos fazer? Vamos trocar aqui logo o material da nossa bobina, porque ele é fixo, né? Então não tem... então nós vamos vir aqui e vamos colocar aqui o nosso cobre. Tudo certo, nossa bobina aqui já teve o material atribuído. Por enquanto a gente vai deixar vácuo, porque nós vamos mudar, vamos utilizar 3 materiais diferentes. Então, o que acontece agora? Nós vamos... Deixa eu salvar aqui só para não ter nenhum problema. Enquanto isso, deixa eu salvar aqui. Já salvou. A gente vai vir aqui. Vamos primeiramente... Opa! Travou um pouquinho. Que coisa linda. Vamos esperar. E fechou. Vou ter que começar de novo. Bom, eu tive que abrir de novo porque acabou sobrecarregando aqui o computador, mas já voltei para onde a gente estava. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e mudar o tipo de solução. Depois eu vou até confirmar se eu estiver errado, me perdoem. Para eletrostático. Eu acho que é isto. Acredito. Deixa eu confirmar aqui, pessoal, só para não fazer errado. Vamos ver. Não, na verdade é magnetostático mesmo. Não é? Acho que sim. Isso, é magnetostático mesmo. Tá. Então, nós vamos vir aqui e nós vamos criar um design 2D que nós vamos usar depois para fazer a nossa simulação. Então, nós vamos ter 2 simulações. Opa! Acabei me esquecendo disso. Peraí. Vamos ajustar isso daqui. Como eu fiz no eixo X, Y, deixe-me ajustar aqui. Vamos centralizar isto. Então, a gente precisa centralizar aqui. Vamos fazer um offset aqui dos 2. Vamos ver se eu... Não, aqui não vai dar certo. Vamos ver como é que eu faço aqui. Peraí. Eu acho que em vez de botar 000, vamos colocar aqui. Vamos subtrair 180 de cada um. Vamos lá. Então, a nossa caixa de fora, a gente vai ajustar aqui. Vai ser... menos 180, menos 180 e menos 180. Vamos ver se ela vai ajustar. Vamos ver se ela está centralizada aqui. Isso. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com os outros. Essa daqui a gente também vai diminuir 180 das
dos números, então aqui vai ficar menos 140, menos 140, menos 140. E por último aqui, a nossa última, vamos ter menos 140, menos 140 e menos 140. Opa, fiz ao contrário. Eu tinha que ter diminuído. Era menos 180, menos 120, dá menos 60, menos 60, menos 60. Agora sim. Agora sim nós podemos criar o nosso design em 2D. Vai dar certo. E aí nós temos o nosso design em 2D. Com isso, agora a gente só precisa criar as nossas regiões. E é claro, conforme nós vamos fazer as simulações, nós vamos ter que trocar os materiais. Os materiais que eu escolhi, como eu já comentei, foram o alumínio, o cobre e o ferro. Então, vamos aqui. Vamos colocar aqui. Eu acredito que... Deixa eu ver aqui no nosso... vamos colocar aqui uma região de, não sei, 20? Acho que tá bom. E aqui no... Vamos ver, tá aberto aqui? Isso. E aqui no nosso outro também, eu acho que uma região de 20 também tá bom. E a diferença é que no nosso aqui design em 3D, a gente vai ter que atribuir... Opa, perdão, ao contrário. No nosso design em 2D, a gente vai ter que selecionar aqui os cantos aqui, as bordas, para a gente atribuir a nossa condição de contorno balloon. E nós vamos selecionar aqui essa face e nós vamos colocar aqui a corrente. Opa! Deixa eu ver. Estou fazendo alguma coisa errada, gente. Deixa eu consultar a minha referência. O que eu fiz errado? Vamos ver. Eu preciso selecionar o objeto, é isso. Então eu seleciono o objeto e aí sim eu coloco aqui a corrente, que no nosso caso são os 500 amperes. Então vamos escolher aqui a direção positiva mesmo, tá? Mas não faz diferença. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui no outro. A gente vai selecionar, deixa eu ver se ele abriu certinho, não. A gente vai selecionar aqui a nossa bobina e vamos atribuir a nossa corrente. Peraí, é um pouco diferente, né? Ai, gente, eu tô um pouco... Tantas simulações. Então vamos ver aqui, vamos conferir. Então, acho que eu tenho que atribuir, vamos ver aqui como é que eu faço essa atribuição. Deixa eu ver. Eu acho que eu preciso selecionar uma das faces. Então, a gente seleciona... Deixa eu retirar aqui essa parte de fora, só para eu... Deixa eu me lembrar como é que eu coloco aqui pra... Eu lembro que tem um jeito... Aqui. Isso. De esconder aqui. Vamos esconder aqui. Isso. Aí a gente vai colocar aqui a nossa corrente. Aí, de 500...
Vamos trocar a direção aqui. E beleza, agora a gente já pode aparecer de novo aqui com o restante. E beleza, agora a gente já pode fazer a simulação. Eu vou designar cada um dos materiais e eu já volto aqui com os nossos resultados. Então aqui eu já realizei todas as 4 simulações do condutor perfeito, do material paramagnético, do diamagnético e do ferromagnético. E aqui nós temos os nossos resultados. Aqui nós temos o condutor perfeito, em que a gente pode principalmente notar a ausência de campo magnético no nosso condutor perfeito. Eu acredito que talvez o ANSI esteja considerando ele como um supercondutor. A minha suspeita pelo fato de que ele não está absorvendo nada, e como a gente já viu na parte da teoria, um condutor perfeito ele absorve, né, o campo, e aqui a gente está vendo uma característica de um supercondutor. Então eu acredito que ele esteja modelando como um supercondutor, é a minha suspeita. Então vamos aqui, eu escolhi o alumínio como material paramagnético. A gente percebe que passa ali o campo pelo o alumínio ali, né, o nosso material, do nosso núcleo, no caso. Até uma palavra um pouco estranha, porque ele está na parte externa, mas é o nome que é dado, nosso núcleo magnético. Mas ele está mais contido ali no alumínio. Quando nós vamos para o próximo, é interessante que a gente não mudou nada, continua sendo cobre, continua tendo a mesma corrente, mas a gente vê que o campo magnético ali, na nossa bobina, ele aumentou. Se a gente voltar, vou mostrar depois o comparativo e a gente vai ver. E o interessante, eu acho que um dos mais interessantes é o ferro, porque ele tem um efeito completamente reverso. Ele literalmente extirpa todo o campo magnético da bobina e ele concentra todo esse campo no material ali ferromagnético, no ferro, no nosso núcleo magnético. Isso é muito interessante. Então aqui nós temos o comparativo de todos os 4. É interessante que a gente vê aqui que o condutor perfeito ele não tem, mas a gente vê uns pedacinhos aqui, né, na parte externa. E a gente vê que a diferença, no paramagnético tem um pouco do nosso campo magnético, mas no diamagnético tem muito mais, e a gente vê que o condutor perfeito fica um pouco entre os dois aqui, né? A quantidade, no caso de a magnitude do campo magnético aqui nessa região da bobina. E como dito, o nosso material ferromagnético, ele concentra todo o campo no próprio núcleo magnético. Então, vendo todos, a gente consegue perceber bem as diferenças. Por fim, nós vamos para a nossa última simulação de torque magnético. Eu já abri um projeto aqui porque eu tive problemas, estou tendo vários problemas com o computador que não está aguentando tantas simulações. E vamos lá, nós vamos desenhar aqui, escolher um tamanho aqui, porque no nosso caso aqui é mais qualitativo. Acho que ficou muito, vamos alargar um pouco mais. Acho que assim tá melhor. Criamos aqui. Vamos criar aqui uma caixinha. Acho que ela tá centralizada. Sim, tá. Deixa eu só ver uma coisa, se nosso torus tá. Ele tá aqui. Vamos alterar a nossa caixinha aqui, porque ela tá... posição... A gente vai colocar um tamanho de 2. Então, vamos colocar aqui menos 0.1.
E com relação ao eixo X, era para ele estar aqui no 0,25. Agora sim. Então, o que nós vamos fazer? Nós queremos que ela fique inclinada em relação aqui. Então, a gente vai rodar em relação ao eixo Z. Vamos colocar aqui, acho que 30 graus. Opa, eixo errado. Perdão, era o eixo X. Então, eixo X, 30 graus. O que nós vamos fazer? Vamos selecionar aqui. Vamos clicar com o botão direito. Vamos editar, Surface, Section. Vamos fazer uma seção aqui no eixo. Vou escolher o XZ. Aí a gente pega as nossas seções, que ele sempre, como ele seccionou, ficou duas, né? Deixa eu ver se eu não perdi nenhum passo aqui, só para garantir-me. Deixa eu ver se eu não perdi nada aqui antes. Depois vou atribuir aqui os materiais. Beleza. E a gente vai vir aqui, editar, Boolean e separar as duas. Então aqui a gente vai apagar uma delas, porque a gente não precisa. Deixa eu inclusive vir aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu fiz tudo certinho. Eu fiz aqui. Tá. A gente vai definir aqui os materiais. Vamos utilizar aqui o cobre na nossa caixinha. Então, temos aqui o cobre... Não, perdão. Não. A nossa parte externa é de cobre e a nossa parte da caixinha é o mesmo material que a gente usou antes de neodímio. E aí, nesse caso, como a gente está fazendo aqui na direção ZY, deixa eu só conferir uma coisa aqui. Na hora de atribuir o nosso material. Então, aqui... Isso, então a gente vai ter que mudar para o Y aqui, porque a gente está numa direção diferente. Inclusive, espera aí. Acho que a gente tem que fazer isso antes de rotacionar, deixa eu ver. Isso. E aí agora eu acho que agora sim a gente rotaciona. Beleza. Então aqui agora a gente vai atribuir aqui a nossa corrente. Deixa eu inclusive ir acompanhando aqui para eu não me perder, porque depois de tanta coisa eu já tô absolutamente perdida. A gente fez. Então a gente vai selecionar aqui
Vamos colocar aqui a nossa corrente de 100 ampere. Em seguida, a gente seleciona aqui e a gente vai colocar um parâmetro de torque no nosso eixo X. A gente vai criar a nossa região. Vamos colocar aqui um offset de 150. Bem grandinha. Opa, bateria de novo. Ai, eu não sei nem quantas vezes eu já coloquei para carregar esse computador. Opa. Eu selecionei errado. Tinha que ser selecionado tudo. Vamos ver aqui. Acho que tá certo, né? Aí, a nossa caixinha. Acho que tá um pouquinho menor, não precisava ser tão grande, apesar dele usar esse tamanho no vídeo. Deixa eu... Vou criar com outro aqui, eu acho que 100 tá mais do que bom. Aí, eu acho que fica melhor. Aí a gente vem aqui em análise e a gente coloca um Solution Setup. Em que nós vamos trocar aqui para 0.5. E aqui na nossa convergência, nós vamos trocar para 40%. E com isso a gente já pode simular, e eu vou simular aqui, porque se eu simular enquanto eu gravo, vai dar problema. Bom, o ANSYS já terminou aqui de simular, e a gente pode vir aqui em análise. Deixa eu ver, não, peraí. Deixa eu ver se é resultados. Eu acho que é resultados aqui. Deixa eu ver. Isso. A gente vê aqui o nosso torque. A gente pode ver aqui gráficos de convergência. Então, aqui nós podemos ver aqui vamos ver que mais informações nós podemos ter. Acho que mais isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente consegue fazer aqui. Aqui eu acho que nenhuma, deixa eu ver. Não, porque a gente só tem um valor, né? Então, Então, realmente é isso mesmo. Nós chegamos ao fim da nossa última simulação. Inclusive, corrigindo, eu tinha esquecido de colocar que era cobre, então eu troquei aqui.